E o Jornal da Bandeirantes, gente, recebe aqui neste sábado o jornalista Humberto Mesquita, que foi repórter, apresentador de um dos principais programas de debate político, como o saudoso Pinga Fogo da TV Tupi. Hoje ele vai conversar conosco sobre o livro que ele está lançando, Coisas que Eu Vi. Humberto, seja bem-vindo mais uma vez ao microfone aqui da Rádio Bandeirantes, tudo bem? Obrigado, a Bandeirantes, para mim, é minha primeira casa, em São Paulo, certo? Eu guardo as melhores recordações. Aliás, antes do Pinga Fogo, eu fiz aí na Bandeirantes o Cheque Mate, que teve um sucesso muito grande na época. Trabalhei também com o Alexandre Cadum, que nós fizemos parte dos titulares da notícia, e tá aí, agora você pergunte o que você quiser, que eu tenho 50 anos de jornalismo para te falar. Humberto, vamos começar então por alguma história saborosa aí que tem no livro aí. O que você destaca aí, claro, sem contar todos os detalhes, né, para o nosso ouvinte que tiver interesse em adquirir essa obra. O que você procurou fazer? Você fazia as anotações ao longo do tempo? Foi recordando essas histórias para escrever essa obra? Como é que foi? Olha, Pedro, eu tenho uma memória muito boa, graças a Deus, entende? Então, eu recordei todas as histórias e fui aos detalhes, certo? Lógico, com a ajuda de amigos. Por exemplo, o Zé Paulo de Andrade foi uma pessoa que me ajudou e me lembrou, por exemplo, de coisas como aquele primeiro palavrão no rádio brasileiro, que foi do Sérgio Galvão. Eu não sei se já te contaram essa história. Não, como é que foi? No livro eu conto. Bom, eu não posso nem hoje dizer qual foi o palavrão. Tinha o Fiore Giliotti, apresentava um comentário diário na Bandeirantes. Bola de meia. E todos os dias, ao meio-dia, ele ia ao ar. Só que naquele dia não era o Fiore que ia fazer o programa. Quem ia gravar era o Edson Leite. Mas o operador estava sempre acostumado a ouvir ali a chamada que era feita pelo Sérgio Galvão. O vinho reconstituinte, posso falar? O vinho reconstituinte Silva Araújo, o tônico das multidões, apresenta bola de meia. E era todo dia. Era uma coisa de louco, um comentário muito ouvido em São Paulo. A Bandeirantes, naquela época, batia todos no Ibope, e até hoje é uma emissora muito boa, legal, maravilhosa. Bom, naquele dia o Sérgio Galvão foi até o estúdio para mostrar os estúdios para um amigo dele. Só que ele não ia apresentar naquele dia a chamada do Fiore. Mas ele precisava mostrar para o amigo como é que ele fazia. E ele apontou para o Simões, que era o operador. O Simões estava acostumado todo dia a abrir o microfone para o Sérgio Galvão. E naquele dia ele abriu e ele falou para o cara, olha como eu falo, o venho reconstituinte Silva Araújo, o tônico das multidões, apresenta pau. Aí disse o resto, né? Pau na hemorroida. Lógico que não é hemorroida, eu estou usando. Sim, deu para entender. Rapaz, foi uma loucura. Gente ligando naquele dia, foi muito louco. E o Sérgio Galvão, depois, foi o Simões, não. Aí o Sérgio pegou e foi muito correto. O culpado fui eu. Ele ia ser penalizado, mas depois o próprio João Saad, que era uma coisa maravilhosa nessa emissora, perdoou e foi em frente. Mas foi o primeiro grande palavrão no rádio brasileiro, foi feito pelo saudoso Sérgio Galvão. Humberto, e a história do Fiore aí com o gol gêmeo e... Do Araponga. Nós tínhamos um barbeiro que ficava lá no sexto andar, o plantão esportivo era no sexto andar. E tinha um barbeiro chamado Daniel da Rocha. Todas as pessoas iam lá no Daniel da Rocha, Chico Anísio, todo o pessoal que visitava Bandeirantes ia lá no barbeiro. Aí um dia o Daniel chegou para mim e falou, Mesquita, vamos criar uma emissora aqui, a Rádio Pirapotinga.
de Tapetininga e vamos fazer um comentário, mandar uma carta para o Fiore Giliotti, um comentário sobre um jogador qualquer, a gente inventa um nome. Eu falei, Arapongas. Pô, Arapongas é um bom nome. E eu escrevi uma carta para o Fiore, colocamos no correio, a carta falava de... E ele todo dia, meu cantinho da saudade, meu cantinho da saudade. E naquele dia foi o cara de Campina Grande que mandou uma carta para o Fiore falando de um jogador chamado Araponga. O Araponga era fantástico, era um gênio, e um dia o Araponga conseguiu fazer até um gol gêmeo. Mas o Fiore começou a ler a carta começava muito bonitinha, sem problema nenhum. Até um determinado momento, ele falava assim, pois é, esse jogador é tão fantástico que fez... Aí ele parou. Ele percebeu, parou. Meus amigos, quantos Arapongas não existe, foi esse Brasil afora. E ficou ali. E o Araponga ficou conhecido na Bandeirantes, aquele povo todo que frequentava o Departamento de Esportes, que era Mauro Pinheiro, o Fiore Giliotti, Mário Moraes, Pedro Luiz Poliello, que era... O Pedro Luiz e o Mário Moraes faziam uma dupla fantástica no futebol brasileiro, pela Rádio Bandeirantes. São nomes históricos que estão aí guardados, né, com carinho no nosso Sedom. Hoje, nesse sábado, nós estamos conversando com o jornalista Humberto Mesquita, que lançou um livro contando histórias saborosas envolvendo aí o rádio e a carreira dele, né? Então, Humberto, agora a gente queria ouvi-lo aí um pouquinho. Como é que eram os titulares da notícia? Lembra pra gente aí. Olha, antes de falar dos titulares da notícia, eu tenho que falar do Cadunque, do Alexandre Cadunque. Foi um gênio do rádio brasileiro. Era uma pessoa extraordinária, criativo, muito. E ele criou esse nome, Titulares da Notícia, com base no Titulares do Ritmo, que era um sexteto que cantava, que fazia um sucesso danado. E esse sexteto, ele gravou uma chamada, que era exatamente Titulares da Notícia. O Cadunque, ele criou no rádio e para a televisão os Titulares da Notícia. E ele era uma coisa assim fora de propósito, entende? Mas também tinha as suas doidices. Um dia ele me aprontou porque ele era o chefe e eu era o subchefe do programa, ou do jornalismo, perdão. Aí, um dia, isso em plena ditadura, o Cadunque chegou e falou assim, Navarro, ele me chamava de Navarro, meu nome é Humberto Navarro de Mesquita, mas eu nunca usei o Navarro. Mas para ele era o Navarro. Navarro, eu preciso que você mande abrir o jornal hoje da televisão, isso, né? Os titulares da notícia da noite, com a seguinte manchete. Atenção, loiro de Poá. A Siriema começou a cantar. Eu falei, Cadunque, nós estamos em plena ditadura. Isso é uma mensagem cifrada. Não, mas você sabe que existe o loiro. O loiro é meu amigo. Eu sei que é teu amigo, eu sei. Mas a polícia brasileira não sabe. Como é que eu vou colocar isso? Na voz de Humberto Marçal, aquele baita vozeirão. Aí ele falou, não, pode que eu assumo. Eu falei, ok, tudo bem. Aí abriu o Titulares da Notícia, às 8 horas da noite, entra o sinal característico, aí lá vai o Marçal. Alô, loiro de Poá. A Siriema começou a cantar. A Siriema cantou muito, não, né? 10 minutos depois, a Polícia Federal estava ligando, cercou a emissora, foi para lá com gente que não acabava mais. E eu me lembro bem do cara que era o chefe da equipe que foi lá, chamava-se Leonardo. Aí o Leonardo disse, eu quero falar com o responsável aqui. Aí a Lucy Martins, que era produtora, ela me chamou e disse, olha, o diretor não está, mas está o vice-diretor aqui, que é Humberto Mesquita, e me apresentou.
Aí eu cheguei e falei, senhor Leonardo, eu queria dizer para o senhor o seguinte, isso aí não é mensagem cifrada, não é nada. É que existe realmente uma Siriema que o Cadum que recebeu, ganhou de presente, e o dono da Siriema chamava-se Loiro. E ele quis fazer uma homenagem ao Loiro de Pá. Aí ele olhou para mim e disse, você quer que eu acredite nessa história? Eu disse, eu estou falando a verdade, não estou brincando, existe mesmo. E ficou aquela coisa toda, certo? E os caras queriam saber, queriam como é que é, quem era esse Loiro de Poá. A Lucy Martins, que era uma moça muito bonita, ela chegou e o Leonardo olhou para ela, até se engraçou, né? Aí ela falou, olha, senhor Leonardo, realmente, Leonardo, ela já falou Leonardo, né? Realmente existe o Loiro de Poá. Eu acabei de ligar para ele, o senhor quer falar com ele? Ele falou, você está inventando uma história? Ela disse, não estou inventando. E ligou para o Loiro. E o Loiro falou com o Leonardo. E o Leonardo falou, isso é uma coisa incrível, eu não consigo entender uma coisa dessa. Mas como ele estava se engraçando pela moça, pela Martins, ele aceitou. Por sinal, depois ele se casou com ela. Olha só que história, hein? Ô Humberto, vamos falar um pouco sobre política aqui. O Zé Paulo de Andrade e o Salomão Esper, né, sempre comentam conosco aqui nos bastidores aí da Rádio Bandeirantes a dificuldade que era aí a preparação para entrevistar alguns políticos, né? E, claro, muitos deles conhecidos aqui dos nossos ouvintes, preparados, né, rápidos ali nas respostas. Te chama a atenção algum momento com algum deles? O que você retrata no livro aí que você pode contar pra gente aqui? Eu conto 2 fatos que ocorreram no programa que a gente fazia na Brigadeiro Luiz Antônio, em um auditório, e ali a gente apresentava ao meio-dia titulares da notícia. Era o Fausto Rocha e Lutz Rocha, eram os apresentadores, e nós tínhamos uma quantidade enorme de comentaristas. O Mauro Pinheiro não falava de futebol. Tinha o Esmeraldo Tarquínio, tinha o Joia Júnior, tinha o Júlio Atlas, tinha Flávio Araújo, enfim, essas pessoas todas. Um dia, eu estava... Era um dos primeiros programas e o convidado era o Paulo Maluf. O Paulo Maluf vinha sofrendo uma perseguição grande do jornal Estado de São Paulo. Ele chamava o Maluf de Pinóquio, aquela coisa todo dia. E o jornal do Estado de São Paulo era um dos Mesquita, né? Quando o Maluf chegou, procurou o Laerte Mangini, que era o coordenador de palco, chegou, viu o governador, pois não, governador, eu quero saber a que horas eu vou entrar. Aí ele falou, vai depender do Mesquita aí. O senhor não está querendo me insultar. O Laerte, não, eu não estou, governador. É que realmente é o Mesquita que manda aqui. Quer dizer que o Mesquita manda aqui na Bandeirante. Muito bonito. Nisso, o Salomão Esper percebeu a história, veio ao encontro e cochichou alguma coisa. Maluf, aí ele ficou desconcertado e o Salomão disse, eu quero lhe apresentar aqui o nosso editor, que é Humberto Mesquita, tá? O Maluf olhou para mim e ficou pensando, será que esse cara é da família ou não? É da família, Mas tudo foi contornado e depois eu tive algumas outras arengas com o Maluf, não só na Bandeirantes, como em outras emissoras, né? Porque ele era um cara polêmico, bom para a televisão, certo? Ele e outros que existiram por aí. Um outro fato que também ocorreu nesse mesmo titular da notícia, eu vou contar. Um dia, o João Sarrad encomendou uma entrevista com o superintendente da Sudene. Eu conto isso no livro. Chamou o superintendente para dar uma entrevista lá. E nós tínhamos no auditório, nas primeiras cadeiras do auditório, sempre ficava lá um maquinista, com aquele martelo de lado aqui, chamado Malaquias Gomes. Muito bem. Naquele dia, o superintendente da Sudene entrou no ar e começou a falar, e as pessoas, e os apresentadores
perguntava, ele respondia, e começou a dizer que o Nordeste estava maravilhoso, que a Sudene estava ótima, que estava dando até uva, nascendo uva e não sei o quê. E o Malaquias começou a abanar com a cabeça, reprovando aquela entrevista. O Malaquias era um maquinista paraibano, por sinal, conterrâneo meu, e eu via que o Malaquias todo dia ficava ali vendo o jornal que ele adorava, como adora até hoje. Aí o Malaquias, eu desci e perguntei, o que ele está fazendo, o Malaquias? Esse homem Mesquita, esse homem está mentindo. Eu acabei de chegar do Nordeste aqui há uma semana. Está tudo uma miséria muito grande, etc, 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 etc. Eu falei, você sobe e fala. Ele falou, subo. Botei o Malaquias no palco e começou a contradizer o superintendente da Sudene, recomendado pelo diretor-geral da emissora. Eu falei, bom, a audiência cresceu. O Malaquias chegou, doutor, eu acho que o senhor, quando esteve no Nordeste, deve ter ficado nesses palácios dos ricos, porque se tivesse ficado onde eu fiquei, ia ver isso, e foi falando. Rapaz. Bom, terminada a entrevista, eu recebo um telefonema da dona Hilda, que era secretária do João Saad, e disse assim, seu Mesquita, o senhor precisa vir aqui, mas não vem agora não, porque o senhor João quer falar com o senhor. Eu falei, perdi o emprego. Por que é que eu fui fazer isso? Mas eu fiz. Fazer o quê, né? Foi o almoço mais demorado e mais sofrido da minha vida. E eu almocei para depois ir falar com o João Saad, que ele ia me dizer, certamente, você está demitido, você fez uma loucura. Bom, tudo bem. Almocei, depois, quando foi 2 horas, eu subo lá no terceiro andar, onde ele ficava, né? E a dona Hilda sorrindo para mim. Ah, o seu João quer falar com o senhor? A coisa já tinha mudado. Eu falei, que história é essa? E o que está acontecendo? Pensei com meus botões, né? Aí daqui a pouco o João Saad sai da sala com aquele jeitão. É a cara do Johnny. O Johnny é o João Saad novo. Aliás, eu até estudei, nós éramos amigos. Eu estudei direito, fiz direito na Faculdade de São José dos Campos, junto com ele. Bom, o João Saad sai, abre a porta e abre um sorriso para mim e fala, vocês jornalistas, e é eu. Eu falei, seu João, você sabia? Eu falei, mais ou menos, eu não sabia o que ele queria dizer. Eu falei, mais ou menos, eu sei. Ele falou, não. Quem é o rapaz? E o rapaz é inteligente, hein? Aí eu falei, é muito inteligente, seu João, muito. Cada vez eu entendia menos o que estava acontecendo ali. Eu ia para ser demitido e, de repente, o João Saad abrindo um sorriso para mim, todo feliz. Aí eu falei, mas, seu João, o sucesso foi grande mesmo dele. E o que aconteceu? Ele disse, você não sabe. O presidente da República, Garrastazu Médici, ligou para mim, parabenizando pela entrevista e dizendo que era a hora da verdade. O Garrastazu, a partir dali, criou o slogan Hora da Verdade no Nordeste. Agora, o Malaquias Gomes, que é um maquinista, a partir dali se tornou o repórter do povo. Olha só que história, hein? Humberto, você entrevistou o Fidel Castro? Sim. E o Mitch estava junto. O Mitch também foi nessa caravana. Entrevistamos, sim, o Fidel Castro. E como é que foi? Ele era uma coisa fora de propósito. Era uma figura, né? Carismático. A pergunta que eu fiz para ele foi, o que será de Cuba depois do Fidel? Ele disse, uma ideia não morre. Entendeu? E foi 2 horas entrevistando. Esse programa foi pro ar no SBT, porque eu já estava no SBT nessa época, né? Do Fidel Castro. Mas tem fatos que ocorreram da minha vida aí, profissional. Tem coisas... Você sabe que o reencontro, a pacificação do Luiz Gonzaga com Gonzaguinha aconteceu na minha casa. Isso que eu ia te perguntar, como é? Eles fizeram as pazes na sua casa? Na minha casa.
Como é que foi isso aí? A imprensa, pela primeira vez agora, a imprensa está informando a verdade. Eu era muito amigo do saudoso Gildo Massal, jornalista, que era da Folha, que era professor de filosofia também. E o Massal era muito amigo do Gonzaguinha. Eu me aproximei e fiquei amigo do Gonzagão, porque o Gonzagão estava sofrendo uma perseguição muito grande, porque ele era um cara que ficava, de certa forma, elogiando os militares, e ficou aquela coisa horrível, o Gonzagão. Eu tinha pelo Gonzagão, assim, uma simpatia muito grande, entende? Eu respeitava muito por tudo que ele é e tudo que ele foi. Foi uma figura extraordinária. Aí o Gildo falou assim, Mesquita, vamos fazer um encontro desses dois? Eu falei, vamos, topo. Eu pego o Gonzagão, você pega o Gonzaguinha, você convida o Gonzaguinha, eu convido o Gonzagão para um almoço lá em casa na rua Capote Valente, ali a esquina com a Teodoro Sampaio. Ok. E combinamos tudo e eu marquei a ida do Gonzagão. Só que o Gonzagão eu marquei 11h30. E o Massal, o Gildo, marcou com o Gonzaguinha para meio-dia. Muito bem, chegou o Gonzagão lá em casa, já tinha caipirinha para ele, batida, ele bebeu, ele distribuiu o bombom com a criancinha chamada a filha da Fátima, que era casada com o Gildo Marcel, que estava lá, e a Fátima é viva e conhece esses fatos, ela mora no Canadá. Muito bem. E o Gonzagão ficou rindo e contando as histórias, e não sei o quê, daqui a pouco toca a campainha. Quem é? Gonzaguinha. Abrimos a porta, o Gonzaguinha olhou para o pai e ficou assim parado, os dois ficaram estáticos, um olhando para o outro sem saber. Aí eu falei, pô, está faltando um abraço de vocês dois? E o Gonzagão abraçou o filho, aí ficaram conversando. Aí eu falei, eu vou descer, porque nós pedimos a feijoada lá embaixo, que era no Degas, o restaurante que ficava embaixo, e eu falei para o Gildo, vamos descer, deixa os dois aí. A Fátima também desceu, a Beth, as outras pessoas que estavam conosco lá, descemos e deixamos os dois durante uns 15, 20 minutos. Eu não sei o que aconteceu, mas lógico, eles devem ter, a partir daquele instante, tinha coisas para contar um para o outro. A verdade é que quando voltamos, eles já estavam super bem à vontade. Aí o Gonzagão falou, Mesquita, eu estou falando com meu filho aqui, que ele tem que ir lá no Exu. Exu era a fazenda, a cidade que ele morava, onde ele tinha lá um sítiozinho. Porque ele tem que voltar lá, o lugar dele é esse, tá? E aí aconteceu o seguinte, realmente eles marcaram um encontro no Exu. Só que a imprensa noticiou esse reencontro no Exu, quando na verdade ele já tinha se encontrado na minha casa. Lá eles apenas marcaram as coisas, entendeu? Mesmo no filme que fizeram sobre o Gonzagão, eles não contam esse fato porque eles não sabiam, entendeu? E muito bom. Ô, Humberto, vamos deixar as outras histórias aí para o pessoal comprar o livro, né? E acompanhar, claro, a sua escrita, né? Coisas que eu vi de Humberto Mesquita, a obra que o Humberto lançou aí, contando todas essas e muitas outras histórias saborosas aí a respeito da sua trajetória. Eu queria te perguntar agora sobre o jornalismo. Oi? O livro foi editado pela Alameda Casa Editorial. Está nas livrarias, está no site da Alameda e também está no Amazon, se as pessoas quiserem adquirir. Ok, mas agora... Eu queria te perguntar sobre o jornalismo de hoje, né? Você que viveu aí uma fase importante também aqui da Bandeirantes, de outros veículos também por onde você passou na sua carreira. Qual a comparação que você faz, a influência hoje das redes sociais na opinião das pessoas e a importância da mídia tradicional, né? Que tem a notícia certa, uma época em que a gente vê muita notícia falsa, essa discussão sobre fake news.
Qual que é a comparação que você faz aí? O que você pode deixar aí para a nova geração de tudo que você acompanhou e acompanha até hoje? Olha, Pedro, o jornalismo, eu não gosto dessa história de saudosismo, entendeu? Tudo tem sua época, as coisas acontecem ao sabor das épocas e das tendências de cada momento. Mas o jornalismo de antigamente, ele era uma coisa mais artesanal, certo? A gente tinha que ir para a máquina de escrever, não era para o computador. E na máquina, aquela máquina Remington, a gente tinha que soltar, escrever, enfim. Os jornalistas também, existia uma ligação mais próxima deles, entende? Fim de tarde não é para ir para casa. Fim de tarde a gente ia para um bar ou então ficava na redação discutindo a pauta do dia seguinte. Existia uma ligação muito mais forte entre as pessoas. O mundo mudou. A máquina de escrever deixou de existir. O computador entrou em cena e entrou de forma arrasadora, trazendo benefícios e malefícios, certo? Você veja que a internet hoje é uma arma poderosíssima para o bem e para o mal. Veja o que está acontecendo agora. Facebook denunciando coisas absurdas que estão acontecendo no mundo, principalmente aonde? Estados Unidos e Brasil, certo? Onde a irresponsabilidade de algumas pessoas faz com que se tornem jornalistas que eles não são. Hoje você tem jornalista no Facebook, entende? O cara vai e diz o que bem entende. Às vezes, não é por maldade, é por não entender o significado e a importância da informação segura. Então, daí nasceu o fake news. Ok, é péssimo, é doloroso, cria situações embaraçosas para a própria convivência. Então, é difícil, é diferente, mas não você não pode chegar e dizer, não, antigamente era melhor. Não, antigamente era bom dentro de um aspecto, hoje é bom dentro de outro aspecto. Mas eu vejo com muita tristeza essa utilização como massa de manobra da internet. E vejo muita gente usando isso de forma desastrosa. Humberto Mesquita, muito obrigado pelo papo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesse sábado. Foi um prazer recebê-lo aqui, aprender um pouco com as suas histórias. Aí tenho certeza que os ouvintes adoraram, muitos deles que eram ouvintes nessas histórias, continuam sendo ouvintes, recordaram aqui momentos memoráveis do rádio, da televisão ao longo desta manhã. Grande abraço para você, foi um prazer falar contigo e parabéns pelo livro. Obrigado a você, Pedro. Eu me esqueci de falar do Leporassi também, que participou dos titulares da notícia na época, certo? Só en passant. O Zé Paulo de Andrade, a Lourdes Rocha, o Fausto Rocha, enfim, é uma quantidade de nós. Eu fico muito feliz de falar para a Bandeirantes, que a Bandeirantes foi minha primeira grande casa em São Paulo. Eu vim do Nordeste, vim da Paraíba, da Rádio Arapuã de João Pessoa, certo? E cheguei em São Paulo depois de passar pelo Rio, onde trabalhei na Sport Press, mas a Bandeirantes foi a casa que eu guardo as melhores recordações desde aquela época. Eu falei isso pro Johnny, eu falei, Johnny, você é a cara do seu pai, eu olho para você aqui e começo a me recordar toda aquela época muito feliz que eu passei aqui na Bandeirantes. Para mim foi uma felicidade. E eu queria só, aproveitando a oportunidade, as pessoas que quiserem adquirir meu livro, Coisas que eu vi, algumas livrarias já têm, pode adquirir pelo Amazon, pode adquirir pela Alameda Casa Editorial, do meu amigo Haroldo e da Joana, e vamos nós. Tem uma passagem no livro que é muito importante para quem gosta. Eu falo bastante num capítulo sobre o cangaço.